Dom, ele surge de uma ideia que a gente já tinha, um projeto de algum tempo atrás, de fazer uma residência pedagógica. Quando a gente ouve falar em residência, geralmente a gente pensa em medicina, em cursos mais ligados à área da saúde, que é isso, você tem o teórico e você experimenta antes de poder ir exercer aquela profissão e tudo mais. Então, esse olhar, né, das minhas pares na prática, me dando devolutiva, me ajudando a praticar melhor e eu fazendo isso com elas, isso é muito inovador. E isso entra como parte do trabalho da Secretaria, como parte da política da Secretaria Municipal. Olha, a participação imensa, inclusive, assim, as vagas eram limitadas, a gente teve uma procura muito maior, não só das professoras, como pedagogos e também das crianças. A gente deve até comentar um pouquinho o número de inscrição devido à procura. Chegando aqui, é muito incrível ver que no primeiro dia elas ficaram um pouco tensas e vou ter que apresentar, como assim eu vou ter que ir para a sala de aula com criança e tudo mais, e depois elas foram se soltando e vendo que é um espaço seguro para errar, porque é o erro que dá recurso para a gente aprender e avançar cada vez mais. Para perceber o quanto elas estão se apoiando, estão confiando uma na outra bem mais do que no começo. O planejamento coletivo, que é uma das partes de todos os dias, tem sido muito eficiente, porque elas podem discutir o que elas vão fazer no dia, elas podem ter ideias juntas, e isso deu para perceber que elas estão confiando muito mais uma na outra. E eu falei para elas assim, né, vocês trabalham com crianças e vocês têm uma visão muito diferente em algumas coisas. Por exemplo, representação visual, eu mal podia falar de representação visual, que elas já pensavam palito de picolé, tampinha e um monte de outras coisas que para mim não é trivial, eu não pensava nisso. E eu falei, caramba, como é bom a gente ter esse espaço de troca com pessoas diferentes, de lugares diferentes, que atuam em séries diferentes, em escolas diferentes, e ver toda a matemática acontecer nesse universo que a gente trabalha aqui, né? Matemática aberta, criativa, visual e principalmente equitativa. Aqui não teve ninguém que eu ensinei a elas e elas me ensinaram. Foi uma troca mesmo, foi impressionante. E com as crianças foi muito interessante. Elas fizeram dinâmicas, as crianças se soltaram, ficaram extremamente livres para perguntar, para argumentar e fazer realmente uma matemática diferente. A estratégia do Mentalidades Matemáticas aqui no Brasil, ela já começa com uma premissa, um princípio, né? Para que a gente realmente possa contribuir com a melhoria da qualidade do ensino público, né? A gente precisa realmente trabalhar para apoiar o fortalecimento das secretarias municipais e estaduais de educação. A gente precisa ir, voltar, rever o processo, o que deu certo, o que a gente pode melhorar e quais são os ajustes. E a conversa com elas foi bem legal agora no final, que elas disseram, no início elas diziam, mas isso é difícil, e agora, eu tô percebendo que a gente pode fazer melhor, a gente pode olhar o processo. Hoje eles falaram que podia ser mais tempo, que a gente queria mais tempo para estudar, porque está sendo muito bom. E para a gente, profissionais, teoria e prática foi essencial. Eu quero até me filmar quando eu estiver fazendo minha aula para levantar as evidências que as coisas estão funcionando. Então, para mim, fechou com chave de ouro. E os professores das escolas públicas, nesse sentido, eles têm um papel fundamental, né? Sem eles, sem valorização do professor e sem a formação do professor, a gente não vai conseguir ver as mudanças, né, necessárias no tempo que, enquanto sociedade, a gente precisa. Então, se eu me aperfeiçoar mais e conseguir multiplicar essa formação, eu vou dar continuidade ao trabalho junto com os professores e alunos.